Novamente, bom dia, pessoal. A gente vai estar agora dando continuidade à nossa aula passada, tá? Eu não sei se vocês lembram, mas a gente deu continuidade todo aquele conteúdo que a gente já viu na avaliação 1. Então, a gente começou a ver um outro conteúdo relacionado ao conteúdo da avaliação 1, que é a especificação de motores, né? Só que agora a gente está dimensionando a aplicação, né? Dessa especificação na prática, ou seja, a gente está dimensionando como iremos dar a partida, né, nesses motores. O que vocês entendem por dar a partida? Dar a partida de um motor elétrico, pessoal, é a gente ligar de forma correta o motor, né, na rede de alimentação. Tá? O que é uma rede de alimentação? É, é a rede elétrica que chega no seu estabelecimento, né, ou casa. Como a gente está falando de sistemas industriais, normalmente são redes elétricas industriais, tá? Do tipo trifásicas. Então, por isso que a gente está vendo muito sobre motores trifásicos, né? Entre outras coisas. Bom, a gente viu na aula passada também um pouco sobre partida direta, né, pessoal? Estrela triângulo, chave compensadora. E a gente viu que esses três tipos de partida, né, que são as partidas mais comuns, ou seja, é a configuração de partida onde você vai utilizar o seu motor elétrico, né? No caso a gente tem um motor aqui, ó. Então é a configuração de partida que a gente vai usar para acionar esse motor elétrico. Aquela nossa primeira etapa, a gente só estava especificando esse componente, tá? Agora nós vamos especificar outros componentes, que são os componentes, ó, que nós utilizamos, né, para poder acionar esse motor, tá? Não, não basta, né, a gente só chegar e conectar o motor na tomada, né, de forma até basta para motores de pequena potência, de uso doméstico, né, aqueles motores de bomba de água que talvez alguns tenham em casa, entre outros tipos de motores. Mas para motores industriais, nós precisamos de outros componentes, que são componentes elétricos, né? Muitos deles eletromecânicos, que a gente viu que, embora exista três tipos de partidas mais comuns, né? Você sempre vai ter três componentes recorrentes nas partidas. Observem, né? Que aqui nós temos um, aqui nós temos outro, e aqui nós temos outro. Esses componentes, ó, vão ser recorrentes. Observem aqui na partida. Nossa, na partida estrela triângulo, né? Você vai ter novamente aqui, ó. Esse cara aqui, dessa vez, né? Você tem três deles, né? Isso aqui só fazendo uma análise visual, viu, pessoal? Se vocês repararem, esses aqui do meio são iguais, né? Por isso que o nome dele aqui ó, é K1, K2, K3. Isso a gente viu na aula passada. Aqui já é a outra partida, né? Que é a chave compensadora. Aqui nós temos novamente o K1, K2, K3, os fusíveis e o relé térmico, né? Então, a gente viu na aula passada que entre todos esses tipos de partida, vocês vão ter, independente de como é a partida, né, a complexidade que envolve, vocês vão ter sempre esses componentes aqui, ó. A rede, né, pessoal, que é nós já conhecemos, né, nós já estudamos a rede de alimentação, né, que é aquela rede de alimentação 220 volts, trifásico, ou 360 volts, trifásico, e aí vai sucessivamente, né, você tem outros níveis de tensão. Fusíveis, contator e relé térmico é o que nós vamos estar estudando agora. Motor elétrico, né, pessoal? Já vimos, né, na V1. Então nós já temos esse conhecimento de como especificar esse motor. Falta agora dimensionarmos esses componentes que são recorrentes em cada tipo de partida, que é o fusível, o contator, né, e o relé térmico. Tá? Isso a gente já viu na aula passada.
Eu estou revisando porque eu dei uma melhorada no slide que não estava muito adequado. Eu acho que muita gente ficou com dúvida em algumas coisas. Então vamos estar revisando aqui. Contatores, pessoal. O que são contatores? São esses elementos que vocês estão vendo aqui na tela, tá? Acredito que vocês estejam vendo. Tá? Vou colocar uma seta aqui. Esse componente, pessoal, é um componente que a gente chama de eletromecânico, que ele serve, né, para, como o próprio nome já diz, né, observem, contatores, ele faz o contato elétrico internamente entre dois pontos. Então, observem que aqui nós temos um ponto, ó, eu vou ilustrar aqui um ponto, e nós temos outro ponto bem aqui. Internamente a esse componente, nós temos um dispositivo eletromecânico que faz a conexão entre esses dois pontos mediante, né, a energização desse componente, que é nesse caso aqui. Tá? Se vir uma corrente elétrica aqui, ó, nesse sentido, ela vai sair por esse outro e vai gerar aqui um movimento mecânico, né, induzido, daí o nome eletromecânico, que vai fechar dois contatos, ok? É como se você estivesse fazendo um contato elétrico entre esses dois pontos, mediante você comandar esse contator, tá? Aqui vocês vão estar olhando com mais facilidade, observem, aqui tem uma lâmpada. Essa lâmpada, ela está sendo alimentada, que não dá para ver, mas digamos que, por exemplo, pela rede de uma tomada, tá? Vou colocar aqui tomada, ok? Ela não vai ligar porque ela está passando por um contator. Quando ela não está ligando, é porque esse contator ele não está passando corrente, tá? Ou seja, ele não está, como a gente diz, fechado, tá? Ele está aberto. Então esse é um contador que ele é normalmente aberto nesse ponto aqui. Por que normalmente aberto? Porque se eu não pressionar esse botão aqui, ó, vocês estão vendo? Esse botão ele está energizando a bobina do contator que fica nesse ponto aqui, tá? Quando eu energizo a bobina, você gera a indução eletromagnética aqui no contator e você vai fechar esse contato, que estava normalmente aberto. Por que normalmente aberto? Porque enquanto eu não energizo a bobina, ele permanece aberto e não tem energia na lâmpada. Assim que eu pressiono esse botão e energizo o contator por meio das bobinas, eu já fecho esse contato aqui e você já consegue energizar a lâmpada. Esse é o princípio, tá? Dúvidas, pessoal? Professor, só pode repetir aí de novo? Tá, ok. Vamos lá. O que é um contator, pessoal? Vamos aqui tentar mostrar de uma forma. Eu estou tentando mostrar aqui graficamente porque eu acho que é mais fácil. A gente vai ver também eletricamente. Mas o contator, ele é um dispositivo eletromecânico, ou seja, ele tem uma conexão elétrica, que é as bobinas, ó, que está aqui dentro. E essas bobinas, elas estão ligadas, ó, a esse botão bem aqui, que vai energizar elas, tá? Tá. Quando você energiza essa bobina, esse contator ele passa a fechar os contatos nele, ou abrir, dependendo da configuração. Só fazendo uma análise visual, você vê que enquanto eu não pressiono o botão, essa lâmpada aqui não acende. Se essa lâmpada não acende, esse contato bem aqui que você está vendo, ele é um contato normalmente aberto. O que é um contato, pessoal? É como se você tivesse um ponto aqui, de A para B, e você tivesse uma barra, podem imaginar como sendo um condutor metálico, tá? Entre esses dois pontos. Observem que esse condutor ele não está tocando nos pontos, né? Quando esse condutor não está tocando nos pontos, nós dizemos que esse contato aqui, né, no caso do contator, ele é normalmente aberto. Por quê?
Normalmente, sem uma energia externa na bobina, no caso, sem eu pressionar esse botão aqui, ele já é aberto, ou seja, não passa corrente. A partir do momento que eu pressiono aqui esse botão, eu energizo as bobinas. Como a gente já viu nas aulas de motores elétricos, as bobinas elas geram campo eletromagnético, né, pessoal? Que nós podemos utilizar o campo eletromagnético para gerar movimento e força, né? Vocês lembram lá daquelas aulas de motores? Então, esse é o mesmo princípio. Nós iremos utilizar a força eletromagnética para gerar uma força, obviamente, que vai fazer o que, pessoal? Vai empurrar esse contato aqui, ó, que a gente estava vendo aqui, esse contato metálico, ele vai ser empurrado para cima e vai fazer o que? O contato de A com B. Vocês estão entendendo? Então, conforme eu energizo esse contator, eu pressiono esse contato. A partir do momento que eu pressiono o botão, o contato ele vai subir e vai tocar nesses dois pontos. Tocando nesses dois pontos, o que acontece? Você vai começar a fluir, né, corrente aqui nesses dois pontos aqui do contator. Digamos que aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. Tá ok? E aí vai passar a corrente para a lâmpada e ela vai acender. Vocês estão entendendo? O contator faz essa função, né, de, enfim, como o próprio nome já diz, é gerar, né, ou interromper contatos elétricos entre dois pontos. Deu para entender agora? Deu sim, professor. Muito obrigado. Essa aqui é a análise gráfica, porque eu achei que ia ser mais simples e vocês verem na prática. Mas também, né, pessoal, tem a análise, né, enfim, era para eu botar aqui, só que eu avancei um pouco no slide, mas enfim. E tem a análise do esquema elétrico. Aqui é o esquema elétrico do contator, né? Esses números que vocês estão vendo aqui, normalmente eles são vistos na parte física do contator, tá? Para identificar os pontos. Por exemplo, aqui é o ponto 1,3 e você vai ligar ele com o ponto 1,4, tá? Ponto 2,3 com ponto 2,4 e assim sucessivamente. Todo contator tem essa condição. Aqui nessa figura nós temos um contator na forma normal dele. O que é uma forma normal? É uma forma em que essas bobinas, observem onde ficam as bobinas aqui, ó. É uma forma em que a bobina do contator não está energizada. Então, é a forma natural, digamos assim, desse contator sem o energizamento da bobina. Então, observem que o contato 1,3, ó, com 4, ele é normalmente aberto, porque nesse ponto aqui, ó, você não tem contato elétrico. Já no 2,3 e no 2,4 também é a mesma coisa, normalmente aberto. Observem que você tem esse terceiro contato aqui, ó. Então esse aqui é um contator, pessoal, relembrando, é um esquema elétrico de um contator, onde ele tem três entradas e 3 saídas. Isso aqui são entradas, esse aqui são saídas, ou esse aqui são entradas, esse aqui são saídas, não importa, tá? Não importa o sentido. O importante é que vocês vão ver que esses pontos, ó, de 1.3 a 1.4, eles estão abertos, 2.3 a 2.4 aberto. Já esse terceiro contato aqui, que é o 3.1 ao 3.2, eles estão o quê? Eles estão fechados, ó. Então esse contato em específico é normalmente fechado, esse aqui é normalmente aberto, e esse aqui é normalmente aberto também. Então primeiro normalmente aberto, segundo normalmente aberto, terceiro normalmente fechado, tá? Porque ele na forma natural já tem um contato elétrico, tá ok? Então, quando vocês é muito comum vocês observarem esses, não só para contatores, mas como para relés, entre outros, esse termo, normalmente aberto ou normalmente fechado. Significa que na forma, digamos, natural, não sei nem se o termo correto é esse, né? Mas na forma normal, né, do contator, ou seja, sem ele estar energizado, esses contatos vão estar abertos ou fechados, quando vocês ouvirem essas siglas, né? E aqui é o esquema, né, elétrico dele num diagrama, se vocês observarem. Então, sempre no diagrama elétrico vai ter, né, essa sigla. Se não tiver, é só vocês observarem. Não é regra, tá, pessoal, ter essas siglas normalmente aberto, normalmente fechado aqui no esquema elétrico. Então, esse aqui é o esquema elétrico, né, na simbologia.
Se não tiver, vocês vão ter que observar visualmente. Observem que aqui 1.4, 1.3, você vai ter aqui uma chave que ela está aberta. Essa outra chave aqui, 2.4, 2.3, também está aberta. Já a 3.2 para 3.1, ela está fechada. Então, se vocês observarem um esquema elétrico e não tiver anotação, o que é normalmente aberto e normalmente fechado, é só observar, né, que no esquema elétrico essa chave vai estar aberta, porque ela é normalmente aberta. Essa aqui normalmente aberta, essa aqui é normalmente fechada, tá? Enfim, né, essas são só questões de simbologia. A gente vai agora para como que funciona, né? Então, nós já vimos que os contatos eles podem estar abertos ou fechados e que o contator ele tem uma bobina, certo? Quando você energiza a bobina, observe o que acontece. Não sei se está dando para ver a alimentação, a animação que eu fiz, ó. Então, observem essas setas que eu adicionei. Elas estão indicando que eu estou energizando essa bobina aqui. Ou seja, está passando uma corrente e está saindo uma corrente aqui, né? Então, quando você faz isso, você gera um campo magnético que vai fazer a atração, ó, desse dispositivo aqui que está em azul. E você vai atrair ele para cima. Quando você atrai ele para cima, o que acontece com os contatos? Ó? Esses contatos que estavam abertos, eles vão fechar. E o que estava fechado vai abrir. Ó. Observem aqui. Ó. Abriu, né? E esses aqui fecharam. Fiz até uma animaçãozinha aqui, ó, para vocês entenderem, né? Mais ou menos como acontece. Então é basicamente isso, pessoal. Não alimentado com energia, alimentado com energia. Deu para entender agora da parte do ponto de vista elétrico? Dúvidas? Não, professor. Tá ok. Então tá ótimo, pessoal. Então esse aqui é a definição dos contatores, né? A definição é básica, tá? São dispositivos que geram contatos elétricos, tá? E eles podem ser também do tipo auxiliares e de potência, né? Que eu coloquei aqui mais ou menos nesse ponto aqui. Os de potência, eles são é o que é de nosso interesse, é os que estão diretamente conectando a carga, ou seja, aqueles contatos elétricos vão estar ligados a uma carga elétrica, no caso um motor, né? Já os auxiliares, eles vão servir para acionar outros dispositivos, como lâmpadas, luzes, ou então servir como bloco de controle, tá? Vai usar um sinal para exercer outra função. Enfim, só um detalhe, né? Os contatores auxiliares. Os contatores, eles também podem ser classificados em categorias, tá? Então, as categorias dos contatores, eles podem ser essas quatro que vocês estão vendo, que é a C1, a C2, a C3 e a C4. A C1 é utilizado para manobras leves, cargas pouco indutivas, né? No caso, são contatores para aquecedores, lâmpadas, enfim, cargas com pouca indutividade, tá? Já a C2, eles são utilizados para manobras leves. Aqui ele já começa a usar uma carga indutiva, lembrando que uma carga indutiva, pessoal, motores, né, são cargas indutivas. No caso, ele está utilizando muito para bombas, guinchos, compressores de ar, né, e desligamento em regime. A C3 já vai para um serviço normal, né, de manobras. Antes era só manobras leves. Aqui já está utilizando motores com rotor de gaiola, né, que aí é bombas, ventiladores e compressores. Já o AC4 são para manobras pesadas e acionamento de motores em plena carga, tá? Motores que estão sendo utilizados constantemente. Então, se vocês repararem, né, quanto maior a numeração da categoria, né, maior é o tipo da manobra executada, ou seja, se é uma manobra pesada ou leve. O que vocês entendem que uma manobra leve? Quando eu falo em manobra, eu estou dizendo que eu estou utilizando o contator para acionar algo. É uma manobra. Quando você aciona contatores na área industrial, você está
fazendo uma manobra de acionamento de cargas. Então, na C1, que é manobras leves, você está acionando cargas, por exemplo, você tem um galpão e vai acionar com seus contatores, né? No caso, o sistema de iluminação. É uma manobra leve, você vai lá e aciona, dá um sinal, né, para o contator, eles começam a acender as lâmpadas. Já manobras normais são já manobras com alguns motores sendo utilizados, né, ventiladores, compressores e bombas. E a manobra pesada, né, pessoal, são motores mais industriais, são motores que estão sendo utilizados para pontes rolantes, tornos e já para a área de produção, né? Quando eu falo ponte rolante, pessoal, são aquelas esteiras que vocês podem, algumas delas, né? Existem as esteiras que vocês observam em indústrias, né? Enfim, existem vários outros tipos de aplicação de motores, tá? Normalmente na indústria pesada é mais utilizado as categorias 4 e nas outras indústrias, né, a C1 a C3. E aqui é um exemplo de contator, né? Como vocês observam na ficha técnica do contator, ele vem assim, ó. Você vai ver aqui o número, né, do contator, né, a nomenclatura, né? Ou, né, número de identificação. Você vai ver aqui onde esse contator ele pode ser utilizado, né? Observe que ele é utilizado em 3 categorias, na C3, a C4 e a C1. E cada categoria ele vai ter uma sugestão de corrente máxima, tá? Que é o que a gente vai dimensionar. Na categoria 3, vocês vão ter aqui vários tipos de correntes, ó, que ele pode suportar. A categoria 4 também, na categoria 1 também, tá? Bom, mas aí vocês já viram que na ficha vocês vão ter esses valores de corrente, mas você vai ter que inicialmente dimensionar seu contator para saber qual é o que você vai utilizar. Não basta só você chegar e pegar qualquer um, né? Então, para isso, você vai ter que dimensionar o contator. Bom, como a gente já viu nos tipos de partida, nós vamos ter esse componente aqui, que é o K, né? Vocês viram lá que tem o K1. Observem. Esse K1 significa contator. Observem que aqui na partida você vai ter esse contator aqui, ó, unindo ponto 2 a 1, 4 ao 3, 5 ao 6. Esse contator aqui, como nós já vimos, ele é o que? Ele é normalmente aberto. Dá pra ver que todos os contatos dele são normalmente abertos. Então ele é um contator normalmente aberto. Como que nós fazemos para dimensionar? O dimensionamento de contator, ele varia de acordo com o tipo de partida que você está utilizando, tá, ok? Nós vamos começar analisando pela partida direta. No caso da partida direta, pessoal, observem aqui que ela é caracterizada por essa simbologia, ó, onde você tem as fases aqui, ó, que estão chegando na rede, alimentando, né, o seu motor. São 3 fases porque o motor é trifásico. E se vocês repararem, ela vai direto para o motor. Cada fase ela vai direto para o motor passando pelos componentes. Então, daí o nome partida direta para esse tipo de motor. Tá, ok? Certo, como dimensionar, né? O que a gente tanto quer depois de toda essa teoria. Para dimensionar esse contator, observem que aqui nós temos o K1. Você vai ter que precisar dimensionar a corrente mínima ou nominal do contator, tá? Que é o IK1. Então, para você determinar essa corrente, você vai utilizar essa fórmula aqui. IK1 tem que ser maior que ou igual a 1,15 vezes IN. IN aqui é a corrente nominal do motor, tá? Corrente nominal motor.
Esse 1,15 da fórmula é um fator de segurança, tá? É uma constante, então vocês não precisam se preocupar. É só colocar essa constante, né? Ou seja, o que é uma constante, pessoal? Um número, né? Que não varia, independente de qual contator você está utilizando. Vocês vão ter que sempre estar usando esse fator de segurança, lembrando, para a partida direta. Tá? Partida direta. Cada tipo de partida vocês vão ver que tem uma fórmula diferente. Bom, dito isso, né? Observem aqui, eu botei até uma seta aqui para o contator. Não tem muito mistério, pessoal. Da onde você tira a corrente nominal do motor, pessoal? Daqui, ó. Olhem esse exemplo aqui. Determine a corrente nominal do contator com base na tabela do motor abaixo, para uma tensão de alimentação de 220 volts. Então, observe que a gente já estudou essa placa de identificação aqui. Certo? Vocês lembram? Então, né, vamos continuar utilizando a placa de identificação para determinar a corrente nominal do contator. Para isso, nós vimos que nós precisamos da corrente nominal do motor. Essa corrente, ela varia conforme a tensão aplicada no motor. No exemplo, eu já disse que é 220 volts. Então, você vai vir aqui, ó. Nessa tabela, vocês vão ver que 220, 380 e 440. Já aqui do lado, vocês vão ver outros 3 números, só que está aqui em ampere. Ou seja, isso significa que para cada volt eu vou ter uma amperagem diferente. Para 220, eu vou ter essa primeira aqui, ó, observem. 220 é o primeiro. Para o primeiro, nós temos esse valor de corrente aqui, 26,4. Então, esse motor a 220 volts, ele possui uma corrente nominal de 26,4 ampere. Tá ok? Então, como que resolve essa questão? Você vem aqui, ó. Eu já peguei os dados da tabela, né? Vocês acabaram de ver. Corrente nominal é igual a 26,4 ampere, tá? 220 volts. Ou seja, 26,4 ampere a 220 volts. Só apagar aqui, pessoal, que essa caneta tá um pouco... Vamos lá, 26,4 ampere a 220 volts, tá? Lembrando que eu peguei da tabela, tá? Sempre tem que ter a tabela, ou então, no exemplo, no exercício, ele vai especificar a corrente nominal. Como ele não especificou e deu a tabela, eu peguei aqui pela tabela. Ah, professor, se fosse 380 volts, se ele dissesse que era 380, você vai aqui para o terceiro número aqui, ó. O 380 não é o segundo. O 380 é a segunda tensão, pega a segunda corrente. Se fosse 440, a mesma coisa, seria a terceira corrente, que é 13,2, tá? Mas no caso é 220, então vamos usar apenas a corrente de 220. Então nós vimos lá, né, na fórmula que o I de K1, que é o que a gente quer, é igual a 1,15, que é a constante, vezes IN. Quem é IN, pessoal, é 26,4. Então vai ficar 1,15 vezes 26,4. Que vai dar o que, pessoal? Só. Pode falar. IN aqui é mesmo, não lembro. Ó, pera aí. Não tô lembrando. Calma. Pronto, tô só fazendo cálculo. Bom, IN é Elvis. Vamos lá. Vamos voltar aqui para a fórmula. Esse assunto é um pouco difícil mesmo. Ó, o IN é Elvis. Eu acho que a gente não viu anteriormente. Vocês estão vendo agora, é um parâmetro novo. O que vocês viram? Vocês viram tensão, né? Vocês viram potência, frequência. Só que o motor elétrico, ele tem corrente elétrica, né? E essa corrente, ela é determinada, né, na especificação do motor como corrente nominal. Tá ok?
Então, em todo motor elétrico, deixa eu fazer aqui para melhorar. Eu acho que isso aqui complicou um pouco mais. Pronto. Todo motor elétrico, Elvis, a gente viu que tem uma ficha, né, uma tabela de identificação ou placa de identificação, né? Então nessa placa você vai ter o que? A tensão elétrica, você vai ter fator de serviço, tudo isso que a gente já viu anteriormente, frequência, ó, né? Só que agora a gente está vendo um outro conceito que é a corrente, que é a corrente nominal. Então observe que aqui a 220 volts, ó, isso aqui é tensão, 220 volts, você vai ter uma corrente correspondente aqui do lado. Então esse motor a 220 volts, ele vai ter uma corrente nominal de 26,4 A. Se ele estiver ligado a 380 volts, ele vai ter uma corrente nominal de 15,3. Se ele for ligado a 440 volts, 13,2. Tá? Deu para entender aí? Já sim, professor. Certo. Então, o IN, ele vem da fórmula, né? Para a gente determinar o contator a ser utilizado. Lembrando que a gente está aqui, o objetivo da nossa aula é dimensionar esse objeto aqui, que é o contator, esse componente. Então a gente viu que na fórmula, para a gente determinar o contator, a gente vai ter que saber, a gente dimensiona ele com base em corrente. Então você vai determinar a corrente nominal do contator, que é essa aqui, ó, IK1. Ou corrente do contator, se vocês quiserem mencionar assim para ser mais fácil. O IK1 a gente viu no slide anterior, que é 1,15, que é uma constante, vezes IN. Aí vem a pergunta que você fez. O que é o IN? O IN, Elvis, é o que a gente está vendo agora. Nessa questão, ele está dizendo que o motor está a 220 volts e a corrente dele, né, relacionada a 220 volts, é essa corrente da placa. E essa corrente é dada por IN, que é a corrente nominal, 26,4 A. Observem que esse valor eu tirei da placa, 26,4 A. Tá ok? Ok, professor. Então, continuando aqui no cálculo, você basicamente vai só substituir, né? IK1 é igual a 1,15 vezes 26,4, né, pessoal? Desculpa. Isso aqui vai dar o quê? Eu fiz o cálculo aqui, deu usar uma calculadora, né, pessoal? 30,36. Qual a unidade? Ampere. Então observem que eu obtive uma corrente IK1, que é a corrente do contator. O que eu vou fazer com essa corrente agora? Com base nessa corrente, eu vou procurar o contator certo para a minha aplicação. Digamos que eu acabei de mencionar que a corrente do contator tem que ser... Desculpa, pessoal, aqui é maior que igual, tá? Acabei errando aqui. Enfim, tanto faz, né? Digamos que é igual. O contator é igual a 30,36 A. Aí o que você vai fazer? Você vai procurar um contator que suporte essa corrente. Vocês estão entendendo? Aí que entra a tabela aqui que nós vimos. Então o que você vai fazer? Você vai procurar um contator, né? No caso, no mercado, né? E nós vimos que, por exemplo, naquele caso, o I de K era igual a 30,36. Com base nesse dimensionamento, você vai procurar um catálogo de um fabricante, né, pessoal? E você vai ver um contator que se adeque a essa... Não sei porque não está saindo, vou descartar. Um momento, pessoal. Certo, aí você vai procurar um contator que se adeque a essa especificação. Digamos que eu acabei de dimensionar o contator IK1 e agora eu estou procurando um contator para usar.
digamos que eu chego nesse contator bem aqui. Esse contator vai me servir. Aí o que você vai fazer? Você primeiro vai ter que lembrar qual é a tensão que ele está sendo alimentado, né? A tensão nominal era 220 na questão, né, pessoal? E aí você vai observar as tabelas de corrente. Observe que nessa tabela aqui nós temos também alguns valores de tensão. Aí o que você vai fazer? Você vai focar apenas na tensão de 220 volts. E aqui do lado da tensão você tem a corrente. Observe que para 220 volts, a corrente desse contator, digamos que a corrente nominal desse contator é o que? 25. Logo, esse contator vai servir ou não? Quem sabe me falar? Como professor? Ó, a gente acabou de calcular a corrente nominal do contator. Por que a gente calculou isso? Porque com base nela, nós iremos procurar no mercado, em catálogos, né, o contator para ser utilizado. Essa corrente que você está vendo aqui, que a gente calculou, é a corrente nominal ou mínima. Digamos que o contator tem que, no mínimo, segurar essa corrente aqui. Você está entendendo? Por que eu falo de segurar? É porque enquanto o contator está funcionando, o que está passando nele? Corrente elétrica. Então, quando nós falamos dimensionar contator, nós estamos escolhendo o contator que de fato vai aguentar o serviço. No caso, a corrente que eu achei nesse contator lá do exemplo foi 30,36 A. Digamos que eu recebo um catálogo, esse contator aqui, ó, que vocês estão vendo aqui é o CWM, né, 65. Aí você vai ler o catálogo e você vai tentar ver se esse contator serve para sua aplicação. Digamos que eu abri o catálogo, estou utilizando aqui na categoria C3, né, que é a categoria de manobras com motores. Observe que aqui nós temos as tensões. Eu vou utilizar só a tensão 220 porque o meu motor está em 220 volts. E para 220 volts, esse contator ele aguenta 25 A, nominalmente. Só que no que eu calculei, para 220 volts, ele tem que aguentar no mínimo 30,36. A pergunta é, esse contator vai servir do catálogo aqui? Não, né, pessoal? Porque a corrente dele é inferior à corrente calculada. E aí o que você vai fazer? Você vai procurar outros catálogos até você achar o contator adequado. Tá bom? Essa é a ideia de dimensionar um contator. Tá? Aqui a solução, né, da questão que a gente fez. Ó. Então você vai... deixa eu só dar uma corrigida aqui. É isso, pessoal. Essa parte não é fácil, né? Eu preciso que vocês tenham bastante atenção e tirem suas dúvidas, né? Mas assim, se vocês entenderem basicamente como que calcula, né, esse valor aqui já está muito bom, tá ok? Porque nesse cálculo aqui é que você dimensiona, né, o contator. Tá? Se você tiver dificuldade de ler o catálogo, entre outras coisas, isso aí você aprende com o tempo na prática, né? Mas uma coisa que não tem como errar é o cálculo, né? Matemática é uma ciência exata, então você tem que utilizar a fórmula aqui, por exemplo, nesse exemplo. Por exemplo aqui, né, no caso. O que eu fiz, né? Revisando aqui. Primeiro, observei a placa de identificação, observei a pergunta, ele quer a corrente nominal do contator, que é dado por essa fórmula aqui, ó, da partida direta. Observei a tensão que ele está usando, fui na placa, verifiquei qual é a tensão daqui da placa 220, a primeira, logo é a primeira corrente que entra aqui, ó. Ou seja, a primeira coisa que eu precisei foi determinar a corrente nominal do motor, que é dado pela placa, 26,4. Depois disso,
só usar a fórmula. E você chega na corrente do contator. Simplesmente isso, tá? Resta alguma dúvida, pessoal? Não, professor. Tá ok. Não sei os outros. Tá ótimo. Então, mais pra frente nós vamos ter exercícios mais diretos, né, para resolver. Bom, a gente só viu aquele dimensionamento que a gente estava vendo era para uma partida direta, tá? Mas serviu para eu explicar para vocês alguns conceitos, né, da utilização das fórmulas. O próximo dimensionamento é para a partida estrela-triângulo, tá? Para a partida estrela-triângulo, nós vamos ter essa simbologia característica aqui, ó, tá? Ela não é mais direto para o motor. Observem que o motor está aqui, ó. Só que o motor agora ele tem vários terminais, né? Ele tem mais de 3 terminais. São 6 agora. Então você vai ter um circuito mais complexo, tá? Que você vai ter que dimensionar. Como eu mencionei antes, não é minha função aqui explicar como funciona a partida. O que nós queremos é dimensionar os componentes. Nós estamos falando sobre contatores. Nessa partida estrela-triângulo, vocês poderiam me dizer quantos contatores tem? Nós vimos que na partida direta nós só tínhamos um contator, né? Tanto é que a gente só calculou um. Já aqui, quantos vocês acham que tem? Hein, pessoal? Bom, pessoal, vamos lá. O contator, a gente já viu que é o K, né? Esse símbolo K aqui. Então, observem que aqui tem quantos contatores? 1 na partida estrela-triângulo. 2, 3. Tá? Ou 1, 2 e 3, né? Se fosse a ordem aqui da figura. 1, 2 e 3. Tá bom? Então nós temos 3 contatores. Tá? Como o sistema de partida mudou, o cálculo desses contatores também vai mudar. Vocês não vão usar o cálculo que a gente usou anteriormente. Ou seja, para a partida estrela-triângulo, os cálculos para determinar os contatores são esses. Para o contator 1 e o contator 2, é essa fórmula aqui que são iguais, né? Se vocês repararem. K1 vai ser igual, ou maior que igual, né, a 0,58 vezes IN novamente aqui, que é a corrente nominal. Então, K1 e K2 é igual, né? Se vocês repararem, a fórmula é a mesma. Já o K3, nós vamos ter essa outra fórmula, que é 0,33 vezes IN. Aí vocês podem estar com dúvida. Professor, o que são esses 0,58 e 0,33? São constantes. Então, não se preocupem. Só basta ter que saber que tem que usar. Tá? Essas constantes vão ser sempre usadas nessa parte de estrela-triângulo. Tá? Sendo IK1 corrente nominal do contator 1, IK2 corrente nominal do contator K2 e IK3 corrente nominal do contator K3. Tá bom? Bom, aqui são os 3 contatores que eu mencionei, né? 1, 2, 3. E vocês lembram também que existe uma outra partida, né? São 3 partidas, que é a chave compensadora. Né? Então a gente já viu a direta, a estrela-triângulo e agora a chave compensadora. A mesma coisa, pessoal. Quantos contatores tem nessa chave compensadora? Vamos lá, me ajudem. Oi? Quantos tem, né? Isso. Ó, 1, 2, 3. 3 contatores. Tá bom?
Então é a mesma coisa. Para cada contator você vai especificar a corrente dele, tá? O IK1 é o contator daqui do contator 1, IK2 do contator 2, IK3 do contator 3. Para especificar essas correntes, vocês vão usar essas fórmulas. Já na chave compensadora, né, tem essa questão de que cada contator vai ter uma corrente diferente, tá? O K1 vai ser a própria corrente nominal do motor. O IK2 vai ser 0,64 vezes a corrente nominal. E o IK3, né, pessoal? Aqui é um 3. Vai ser 0,23 vezes a corrente nominal, tá? Parece complexo? É um pouco complexo, mas se vocês forem pensar na prática, para vocês como técnicos, vocês só tem que saber essas fórmulas, tá? Não tem que pensar muito. Observem que o único valor que eu vou estar tirando do motor é a corrente nominal e o resto é tudo multiplicação. Tá ok? Então, para a chave compensadora, você vai dimensionar cada contator com base nessas fórmulas. Chave, estrela, triângulo, por essas fórmulas. E partida direta, a mesma coisa. Aqui um exemplo, né? A gente vai fazer na próxima aula, né? Que eu acho que é amanhã. Se eu não me engano é amanhã. A gente vai fazer esse cálculo aqui, ó. Observem aí. A gente vai ter até 10h45 hoje, né? Amanhã a gente vai continuar, né? Mas observem. Nós vamos ter aqui, ó. Nesse exemplo, o que ele quer nesse exemplo? Dimensione os contatores para os seguintes tipos de partida. Partida direta, partida estrela triângulo e partida chave compensadora. Observem como é simples, né? Para eu dimensionar para esses três tipos de partida, eu só preciso do que, pessoal? Da corrente nominal. No caso aqui é 220 volts. Qual a corrente nominal dessa placa, desse motor, em 220 volts? Quem pode me dizer aqui? Professor. A pergunta é, a gente já viu o dimensionamento desses motores, né? A gente já viu o dimensionamento dos contatores, as fórmulas e tudo mais. Agora a gente vai usar essas fórmulas nesse exemplo. Só que para usar as fórmulas, essas fórmulas, eu preciso de um parâmetro só. Observem que eu preciso só de um parâmetro. Por isso que eu falei, parece difícil, mas não é. Qual é o parâmetro que eu vou precisar? Da corrente nominal do motor que eu pego na placa. Qual é a corrente nominal para 220 volts desse motor aqui? 8.40. Muito bom. 8.40 ampere. Ótimo, pessoal. É basicamente isso a aula de hoje. Tá? Mas eu tenho que falar toda a teoria, né? Então, para a partida direta, o que você vai fazer? Você vai pegar aquela corrente e aplicar a fórmula, né? Aqui já tem as soluções. Para a partida estrela triângulo, usar essas fórmulas. Para a partida chave compensadora, essas outras fórmulas. É só aplicação de fórmula em cima daquele 8.4 que a gente viu, tá? Na placa. Só isso, pessoal. É basicamente isso. É por isso que eu falei que é uma aula que parece muito complexa, mas quando você for utilizar nos exercícios é bem simples, tá? Tá bom? Então a gente vai fazer esse exercício amanhã, tá? Que já deu o nosso horário. Então amanhã a gente continua, tá, pessoal? A aula está sendo gravada, eu vou disponibilizar hoje o link das gravações passadas com slide também, tá? É isso, até amanhã, pessoal. Tenham um bom dia e boas aulas aí. Até mais.